O chavismo está no poder há 26 anos, e essa longevidade tem uma razão clara. O governo de Maduro, que assumiu em 2013, perpetua um Estado totalitário, controlando todos os aspectos da vida em sociedade. Chávez, que também era um ditador, chegou ao poder em 1999. Ele ganhou uma eleição, mas, após isso, construiu um regime autoritário. A partir de sua morte, Maduro assumiu o controle. Desde então, ele sobreviveu a diversas manifestações em 2014, 2017 e 2019, além de enfrentamentos militares, como o levante que ocorreu em abril de 2019, e sanções econômicas severas. O cenário atual, porém, revela um novo nível de pressão sobre o governo Maduro. Relatos indicam que os Estados Unidos nunca estiveram tão próximos de um conflito direto com a Venezuela. Mais de 13 bilhões de dólares foram destinados à mobilização de forças, incluindo 3 destroyers, um porta-aviões e um submarino nuclear. Essa ostentação de poder militar revela a gravidade da situação, questionando a força do regime. De fato, o governo é poderoso, sustentado pelas forças armadas e por uma estrutura opressora. Eles permanecem no poder não pelo apoio popular, que é baixo, cerca de apenas 30% da população apoia Maduro, mas pela brutalidade de um sistema que não tolera vozes dissidentes. A repressão é intensa, qualquer fala contra o governo pode resultar em prisão ou até morte. As redes sociais estão sob vigilância constante. Uma simples postagem contrária ao regime pode acarretar consequências fatais. Se estivéssemos na Venezuela, nossa conversa poderia nos colocar em risco. No entanto, a apatia internacional e a luta pela liberdade na nação caribenha se intensificam. A resistência popular, embora enfraquecida, nunca desapareceu completamente. O medo é palpável, mas a esperança ainda persiste entre aqueles que anseiam por um futuro melhor. Agora, considere, até onde pode ir um regime para se manter no poder? E quais serão as consequências para a América Latina e o mundo se essa estrutura continuar a se fortalecer? Essas perguntas ecoam enquanto a tensão permanece elevada, com possíveis desdobramentos ameaçando a estabilidade regional. O regime de Maduro se sustenta por um sistema totalitário que reprime as liberdades individuais. A atmosfera no país é opressiva, a liberdade de expressão é inexistente, e qualquer dissidência pode levar à prisão. Coisas simples, como um comentário nas redes sociais, podem ter consequências graves. Maduro, apesar de pressionado, continua firme no poder, e sua resistência é impressionante. Embora a pressão internacional esteja aumentando, ele se mantém na posição, enfrentando crises que nenhuma outra liderança teria suportado. A administração de Trump intensificou as sanções econômicas e políticas contra Maduro, buscando pressionar o regime e enfraquecer sua estrutura. No entanto, a realidade é que esse regime permanece robusto. As movimentações militares feitas pelos Estados Unidos na região representam uma nova fase desse conflito. Precisamos entender que, mesmo com a promessa de recompensas de 50 milhões de dólares por informações capazes de levar à prisão de Maduro, a coragem de seus adversários é duvidosa. Desde a tentativa de golpe em 2019, quando se viu à beira da queda, Maduro ainda conseguiu se manter no poder, em grande parte devido ao suporte da Rússia. Essa aliança permitiu que ele navegasse por momentos de crise, mas o que muitos não percebem é que a história de Maduro é uma tapeçaria complexa, repleta de suporte externo de potências como a Rússia e a China. E agora, o que mais se esconde nos bastidores desse regime? O que realmente está em jogo nessa luta pelo poder? Esta narrativa não é só uma crise política, mas um reflexo das tensões globais que ecoam por todo o continente. Que futuros desdobramentos nos aguardam? É apenas o começo de uma saga que promete reviravoltas chocantes e confrontos inesperados. Antes de mergulharmos no que vem a seguir, vale lembrar, o apoio financeiro da China à Venezuela ultrapassa os 60 bilhões de dólares, devolvidos em parte com petróleo, não em dinheiro vivo. Isso mostra o tamanho da influência que esses países têm sobre o território venezuelano. Agora, a pergunta que todos se fazem é: como esse cenário afeta a força dos Estados Unidos e seus valores no hemisfério ocidental? A resposta é clara e inquietante. A Rússia está profundamente envolvida na Venezuela, muito mais do que a maioria imagina.
Enquanto muitos acusam os Estados Unidos de intervenções indevidas, ninguém fala da interferência russa ou chinesa ali, uma omissão que esconde uma realidade alarmante. Pense na gravidade: ter uma ditadura narco-estado, controlada por um regime autoritário, e que recebe apoio direto da inteligência russa a apenas 3.000 milhas da Flórida, praticamente no quintal americano. Uma ameaça que vai muito além da América do Sul, alcançando o próprio coração da segurança dos Estados Unidos. Além da Rússia, o Irã e a China também estão lado a lado com o regime de Maduro. Como? Empresas russas investem massivamente no petróleo venezuelano. Desde equipamentos militares até inteligência estratégica, o envolvimento russo é antigo e solidificado ao longo das últimas 2 décadas. Só em maio de 2025, estabeleceram um contrato oficial de parceria, em meio a um conflito sangrento na Europa Oriental. Essa aliança comprova que a Venezuela é mais do que um simples vizinho turbulento, é um campo de batalha geopolítico crucial, que os Estados Unidos não podem simplesmente ignorar. Essa é a luta pelo controle de uma região estratégica, uma disputa pelo poder real no mundo. Se você imaginava que as ameaças vinham apenas de fora ou eram exageros, pense novamente. A influência estrangeira está moldando o destino da Venezuela agora, e com isso, desafiando diretamente o domínio dos Estados Unidos. Como podem os americanos deixar essa situação se arrastar? O que está em jogo pode definir o equilíbrio de poder no hemisfério ocidental nos próximos anos. Será que Maduro conseguiria resistir sem esse apoio? E se os inimigos dos Estados Unidos aumentarem ainda mais seu investimento, o que isso significaria para o futuro do regime? Prepare-se, a próxima parte revela detalhes surpreendentes das tensões que escaldam a região, com personagens que poucos conhecem, mas que podem mudar tudo. O que está por vir vai desafiar sua visão sobre poder, lealdade e traição, um tabuleiro mundial cheio de sombras. Até aqui, vimos como a região está se tornando um palco de tensões cada vez mais intensas. A Rússia e a China têm aumentado sua influência sobre a Venezuela, um país vital não só pela sua riqueza em petróleo, mas também por sua posição estratégica geopolítica. Essa interferência é uma clara ameaça para a segurança dos Estados Unidos e de todo o hemisfério ocidental. Nos últimos anos, a China emprestou mais de 60 bilhões de dólares à Venezuela. E o pagamento? Não em dinheiro, mas em petróleo, uma troca que revela claramente o quão crucial é a Venezuela para esses países e o quanto ela se tornou um peão nesse jogo de poder global. Se queremos um Ocidente mais forte, precisamos entender que, embora nosso sistema não seja perfeito, ele ainda representa valores muito superiores aos que a Rússia ou a China defendem. Controlar essa região não é uma questão de vaidade, mas de sobrevivência estratégica. E para quem pudesse pensar que isso é apenas uma questão de intervenção desnecessária, considere que estamos lidando com um regime narcotraficante, que opera em colaboração direta com os maiores inimigos dos Estados Unidos. Não agir seria como fechar os olhos para um perigo que está a poucos quilômetros de distância. Há rumores, não confirmados, mas plausíveis, de que a Rússia esteja fornecendo mísseis avançados para a Venezuela desde que o atual governo americano assumiu. Isso por si só já causaria um tremor nas relações internacionais, mas não é surpresa para quem conhece a história. Mesmo durante a União Soviética, a aliança com Cuba mostrou como esses regimes entendem a importância de aliados próximos para projetar força contra os Estados Unidos. Pense nos sons abafados de motores de navios de guerra, nas ondas quebrando sob um submarino silencioso, enquanto as decisões obscuras por trás das cortinas moldam o futuro de um continente. Será esse o prelúdio de um confronto aberto? Como um velho sonho esquecido que reaparece, o espectro da Guerra Fria parece mais presente do que nunca. Agora, surge uma pergunta inquietante: até onde estarão dispostos a ir os atores globais para manter esse regime? E, mais importante, o que isso significa para as pessoas comuns que vivem sob o jugo de uma ditadura tão poderosa quanto implacável? A resposta pode estar mais próxima do que pensamos. Até agora, vimos como a Rússia utiliza sua experiência, herdada da época soviética, para estabelecer alianças perigosas na América Latina. Eles são habilidosos em mostrar força por meio de seus parceiros, anunciando ao mundo, e especialmente aos Estados Unidos, que não desistirão da influência nessa região.
Mas agora, o maior erro que cometemos, e não só os americanos, mas todos os envolvidos, é subestimar a profundidade desse envolvimento. Isso não se resume só às drogas, por mais grave que seja. É algo muito maior. Não estamos falando apenas das organizações criminosas que transbordam para dentro dos Estados Unidos, como aquela que já tirou vidas americanas. O tema vai muito além. Pense no impacto que isso teria num conflito futuro. Ter um aliado do seu maior inimigo a apenas 90 milhas da sua costa, Cuba, e mais de 3.000 milhas de apoio militar sendo enviado para um regime como o de Maduro, não é um detalhe qualquer. Isso mexe com a segurança de um país inteiro. Embora não haja confirmação oficial sobre o envio de mísseis sofisticados agora, sabemos que o fluxo de armamentos russos para a Venezuela é real e constante. Equipamentos militares, apoio financeiro, investimento pesado das empresas russas no petróleo venezuelano, além de inteligência compartilhada, tudo isso compõe um quadro preocupante. Não estamos apenas observando uma luta pela liberdade na Venezuela, mas uma batalha estratégica global, na qual os Estados Unidos tentam impedir que seus maiores rivais ganhem terreno em seu quintal. Vale lembrar que a mobilização dos navios de guerra americanos partiu de Puerto Rico, um território de extrema importância para os Estados Unidos. E não é à toa que Maduro recentemente ameaçou esse território, declarando sua intenção de libertar Puerto Rico da presença americana, uma ameaça que, à época, pareceu ser apenas discurso inflamado. Agora, diante de tantos acontecimentos que passaram despercebidos, essa provocação ganha um peso muito maior. Será que foi um erro fatal menosprezar essas ameaças? Será que o mundo está realmente preparado para encarar o poder oculto que força e inteligência aliados jogam nesse conflito? A resposta pode mudar tudo o que pensamos sobre essa crise. E a história está longe de acabar. Afinal, como lidar com um regime que parece mais forte do que nunca, mesmo sob intensa pressão internacional? O que será necessário para derrubar um sistema que controla cada troca de palavra, cada movimento na sociedade venezuelana? O próximo capítulo dessa trama revela segredos que ninguém esperava. E pode nos mostrar onde realmente se esconde o poder por trás do trono de Maduro. Até agora, vimos que a Venezuela enfrenta uma crise profunda e que o governo Maduro não é um regime qualquer. Muitos pensam que, por causa da fome e da pobreza nas ruas, o país está desfeito e o governo não representa uma ameaça real. Mas essa ideia está longe da verdade. Apesar do sofrimento do povo, o governo detém as maiores reservas de petróleo do planeta, algo que poucos imaginam. Além disso, a Venezuela é um verdadeiro narcoestado. Só no ano passado, chegou a movimentar cerca de 8 bilhões de dólares apenas com tráfico de cocaína e drogas. Mais chocante ainda, investigações confirmam que o regime não se limita a controlar sua população ou suas riquezas. Ele atua internacionalmente, apoiando partidos políticos radicais, especialmente de esquerda, em países como Espanha, Colômbia e México. Imagine o tamanho dessa influência, que preocupa até mesmo o Departamento de Estado americano. Maduro não é só um ditador focado em seu poder interno, ele envia criminosos para os Estados Unidos e tem uma clara intenção de interferir e tentar desestabilizar governos ao redor do mundo. O que parecia ser um problema interno, na verdade, está ligado a uma rede oculta de ameaças globais. Agora, mergulhando ainda mais fundo na realidade venezuelana, conhecemos uma história pessoal que revela o controle absoluto desse regime sobre quem vive lá. Você sabia que estudantes de medicina no país enfrentam algo inacreditável? Não lhes é permitido fazer o juramento hipocrático, tradição que simboliza o compromisso ético com a vida e a medicina. Em vez disso, eles são obrigados a jurar lealdade ao partido governante. Essa reviravolta escâncara como a política sequestra até mesmo a vocação de salvar vidas. Quem nos conta isso nasceu e cresceu na Venezuela e, devido a essa realidade sufocante, veio para os Estados Unidos ainda criança. Ele lembra sua primeira visita ao país americano aos 6 anos, uma viagem de férias que plantou ali a semente da esperança por uma vida diferente. Sentir o aroma de liberdade, ouvir a agitação das ruas sem medo, provar o doce sabor do sonho se tornou um contraste cruel com o que deixava para trás. Mas como alguém que sonhava em ser médico enfrenta esse regime totalitário?
Que dilemas surgem quando o patriotismo é redefinido como subserviência ao governo? E, se já parece difícil o cenário aqui, o que espera o futuro da Venezuela em meio a tanta pressão internacional e militar? Fique atento, pois essa história está longe de terminar. Você está preparado para descobrir quem realmente está por trás desse poder sombrio e quais as consequências para todo o continente? Até aqui, vimos que o conflito em torno da Venezuela não é apenas uma batalha militar, mas uma guerra de ideias. A pressão cresce diante de um regime que sobrevive pelo controle absoluto e pela repressão. Mas a verdadeira face dessa luta se revela também nas histórias pessoais daqueles que ousam desafiar o sistema. E se o preço pelo questionamento político fosse a sua liberdade? Ou até mesmo a sua vida? Imagine o cheiro pesado e claustrofóbico de uma sala abafada dentro da faculdade de medicina, onde jovens sonhadores deveriam encontrar esperança e futuro. Porém, naquele dia, o clima estava carregado, tenso, quase sufocante. Eu estava ali, não apenas como estudante, mas como alguém preparado para enfrentar o abuso do poder, mesmo que não tivesse sequer começado minha carreira profissional. Estudando medicina, meu sonho sempre foi salvar vidas. Mas, para sermos médicos na Venezuela, o caminho é único, as escolas públicas são as únicas disponíveis. Nenhuma universidade privada oferece esse curso. Eu já havia tido discussões difíceis com professores por causa das minhas ideias. Eles me enxergavam como uma ameaça, uma voz que se recusava a se calar. Então veio o dia em que o diretor da faculdade resolveu falar ao nosso grupo. Ele, fervoroso defensor do governo e das ideias socialistas, havia preparado uma proposta que parecia tirada de um pesadelo. Ele queria transformar o juramento hipocrático, esse compromisso sagrado que todo médico faz para proteger a vida, em algo ideológico, um juramento socialista, para que nós, futuros médicos, nos comprometêssemos aos interesses políticos do regime antes mesmo de assumirmos nosso papel profissional. Pense na frieza daquelas palavras, no silêncio das dezenas de estudantes sentados diante dele, enquanto ele anunciava essa ameaça à ética médica. Mas eu não fiquei quieto. Levantei a mão e disse, com firmeza, que isso era um absurdo. Que o verdadeiro problema não era só a ideologia, mas a própria decadência do sistema público que deixava nossas salas de aula em condições precárias, e, o pior, que médicos eram presos simplesmente por denunciar a gravidade da crise humanitária, crianças morrendo de fome, gente incapaz de receber cuidados básicos. Mal terminei de falar quando senti o golpe. O diretor interrompeu tudo. Sem qualquer hesitação, disse que eu estava expulso da faculdade. Levou-me para seu escritório, onde, com um sarcasmo cruel, disparou, esta é uma universidade socialista, chavista. Se não gosta, vá para Harvard. E não parou por aí. Mandou chamar a Guarda Nacional para me expulsar dali, ameaçando minha segurança. Esse episódio não é um caso isolado. Ele expõe de forma clara o regime totalitário construído para silenciar qualquer voz que questione. Para acabar com a liberdade, bastou trocar o juramento pela política. Como pode um país avançar quando até a ética é refém da ideologia? Como sobreviver à repressão quando a própria educação das futuras gerações está entregue a quem só quer amordaçar a verdade? Será que haverá um fim para essa opressão? Alguém conseguirá romper esse ciclo sombrio? Ou essa tragédia seguirá se desenrolando na escuridão, longe dos olhos do mundo? O próximo capítulo promete revelar alianças perigosas, interesses internacionais e conflitos que vão muito além da América Latina. Afinal, o que está em jogo nessa guerra silenciosa pode mudar o destino de toda uma região, e talvez do mundo. Até onde vai a influência de potências estrangeiras como Rússia e China no coração da Venezuela? E qual será o preço para quem ousar desafiar o poder? Prepare-se para descobrir a verdade por trás das manchetes e ouvir relatos que poucas vozes ousam contar. A história está longe de terminar. Um estudante universitário, após se envolver em debate sobre socialismo, foi expulso de sua instituição de ensino. O reitor, em tom sarcástico, disse que se ele não gostava da universidade socialista, deveria ir para Harvard. Para intimidá-lo, o reitor ameaçou chamar a Guarda Nacional.
Essa situação se intensificou rapidamente, viralizando nas redes sociais. O estudante, que antes trabalhava com figuras proeminentes da oposição venezuelana, viu seu caso ganhar repercussão. Maria Corina Machado, uma conhecida líder da oposição, postou sobre sua expulsão. A mídia e até o Congresso discutiram o caso, distorcendo os fatos e alegando que ele era um terrorista que planejava atacar professores e alunos, simplesmente por discutir ideias diferentes. A pressão aumentou e figuras influentes aconselharam o estudante a deixar o país imediatamente, temendo por sua segurança. Ele sabia que a situação era grave, especialmente após ouvir sobre a prisão de um primo por razões políticas. Assim, ele decidiu buscar abrigo nos Estados Unidos, onde encontrou liberdade. Essa experiência, embora traumática, não se compara ao que muitos venezuelanos enfrentam atualmente. Eles lidam com um governo opressivo e violento, que persegue qualquer um que se atreva a criticar o regime. Mesmo uma simples camiseta com uma mensagem política ou um meme sobre o presidente pode resultar em prisão. A realidade na Venezuela é de um estado totalitário, onde a liberdade de expressão é inexistente. O estudante, agora vivendo nos Estados Unidos, expressa sua gratidão pelo acolhimento e apoio que recebeu. Seu amor pela liberdade e pela cultura americana é profundo, e ele acredita que a pressão sobre o regime de Maduro é crucial. Essa luta não é apenas por ele, mas por todos os venezuelanos que desejam se libertar de um governo que os oprime. Ele enfatiza a necessidade dos Estados Unidos de se envolver na busca por mudanças, não apenas como um ato de solidariedade, mas como uma questão de segurança e valores ocidentais. Você já parou para pensar por que algumas políticas que parecem justas na teoria, na prática só afundam a economia e deixam a população ainda mais vulnerável? Imagine um governo que tenta controlar preços e aluguéis congelando valores. Parece uma solução fácil, mas resulta em desastres reais. Para realmente fazer preços caírem, é preciso algo muito diferente: construir mais, aumentar a oferta e criar incentivos para que empresas privadas produzam mais. Sem isso, ninguém consegue pagar por uma casa digna. Resumindo o que vimos antes, um sistema totalitário que ignora direitos básicos e promove o controle centralizado fracassa em gerar prosperidade. Congelar preços e controlar aluguéis parece controlar a crise, mas na verdade destrói a indústria da construção e cria ainda mais escassez. E o pior, quando o governo assume o papel de construtor, a qualidade despenca, o dinheiro público é mal utilizado e as casas acabam sendo distribuídas como moeda política, um cenário que já se viu em países que optaram por essa rota. Agora, vamos aprofundar. Para resolver o problema da moradia, não é papel do governo construir casas. Fazê-lo é uma armadilha. A verdadeira função do Estado é tornar possíveis as condições para que o setor privado invista e cresça. Se o governo fosse incapaz até de administrar serviços básicos com eficiência, como espera-se que ele gerencie a habitação pública? Por que entregar a quem se prova corrupto e ineficiente a responsabilidade de suprir as necessidades básicas da população? Isso seria como colocar o lobo para cuidar das ovelhas. Você sente essa contradição? Pessoas morrendo de fome sem oportunidades não por falta de liberdade de expressão, valor essencial para qualquer sociedade livre, mas pela falta de oportunidades reais, inflação descontrolada e escassez generalizada. Políticas sociais que não produzem riqueza nem oportunidade são um tiro no próprio pé. Mandani, por exemplo, defende modelos socialistas muito parecidos com os implementados em Venezuela. Será que repetir fórmulas fracassadas pode dar certo? Numa Venezuela que se tornou um estado totalitário, quem sofre não é só por censura ou falta de palavras nas ruas, mas pela ausência de alimentos e possibilidades reais de crescimento. Se você quer entender o que está por trás de um regime que insiste em políticas falidas, pense: qual é o verdadeiro custo de colocar o governo à frente da economia? Quem sai ganhando e quem paga o preço final? E, afinal, que futuro espera uma população que depende de um Estado que não entrega nem direitos básicos, mas cobra lealdade acima de tudo? Prepare-se, porque a resposta vai desafiar tudo o que você imagina sobre política, liberdade e economia. O conflito que está tomando conta dessa região do mundo é muito mais do que uma luta por poder, é uma batalha pela sobrevivência de um povo que ainda sonha com a liberdade.
Será que esse sonho pode se tornar realidade antes que seja tarde demais? Até aqui, vimos que a liberdade de expressão é uma necessidade vital em qualquer sociedade, algo fundamental para o convívio justo e aberto. Contudo, o que está matando de fome milhares de crianças não é a ausência dessa liberdade, mas sim a falta de oportunidades reais. Não é apenas o silêncio imposto, mas o colapso provocado por políticas econômicas que deixaram um país afundado em escassez e inflação galopante. Agora, a questão que poucos querem encarar: será que medidas como taxar os mais ricos e acabar com os bilionários realmente resolveriam o problema? Ou seriam apenas um discurso vazio que esconde o verdadeiro caos? Independente do governo ser forte ou fraco, o que define a miséria é o ambiente econômico sufocante criado por um Estado inchado, repleto de regras que travam o crescimento e bloqueiam investimentos. Já imaginou? Um modelo que hoje representa salvação para os desfavorecidos pode ser o mesmo que está destruindo a capacidade de criação de riqueza e oportunidades. E se a gente pegasse toda a fortuna dos bilionários no mundo? Acredite, essa soma mal pagaria o orçamento federal dos Estados Unidos por menos de um ano. Ou seja, o discurso de que eles são o problema maior pode ser uma ilusão perigosa. Pois é, atrás desses planos socialistas que parecem tão bonitos, como os defendidos por Mandani, está escondida exatamente a mesma receita antiga que afundou a Venezuela. Aquele país que se tornou quase um pesadelo totalitário, onde o povo sofre com fome, corrupção e repressão, e que teve sua ruína alimentada por promessas de justiça social que nunca chegaram. Mandani pode não ser um radical anarquista, mas compartilha as políticas que, de forma silenciosa e cruel, estão drenando a economia e sufocando a liberdade. Você já se perguntou o que realmente está por trás de toda essa retórica bonita e revolucionária? Será que a solução que muita gente defende é na verdade um caminho para outro desastre? Agora, imagine um futuro onde essa lógica se torna regra nas maiores potências. Como seria viver em uma cidade onde a economia parou, onde empreender virou um risco fatal, e onde as oportunidades foram substituídas por controle e escassez? Essa não é uma distopia exagerada, é um caminho real que muitos insistem em trilhar, sem ver as verdadeiras consequências. Está na hora de olhar além das promessas e entender quais forças realmente movem esse cenário e para onde podem nos levar. O que você faria se visse seu futuro preso em um círculo vicioso de crise e controle absoluto? Será que a solução está mesmo nas mudanças radicais que prometem destruir as estruturas existentes? Pense bem, pois a resposta pode ser mais assustadora do que você imagina. Já falamos sobre como as promessas de um mundo melhor podem ser enganosas. Agora, será que essas ideias, defendidas por algumas lideranças, realmente trazem progresso ou só reforçam um pesadelo totalitário? Mesmo que o poder de Maduro não seja absoluto a ponto de criar um Estado super-autoritário, suas políticas já começariam a afundar a economia de centros importantes, como Nova York. Ele talvez não consiga agir assim com força total, pois seu poder é limitado, mas o que preocupa é o movimento político que ele fomenta, um grupo que afirma que bilionários não deveriam existir, que os meios de produção devem ser nacionalizados, que os negócios privados devem ser atacados, que os preços dos aluguéis precisam ser congelados. Isso não é apenas perigoso, é um sinal claro de alerta. Afinal, essa receita amarga já provou seu veneno em outros lugares. Pense na Alemanha Oriental, na Coreia do Norte, em Cuba, ou até mesmo na China sob o regime comunista. Em todos esses lugares, as economias socialistas ficaram muito atrás das economias de mercado livre. Só para termos uma dimensão, a Venezuela, que nos anos 1950 era a quarta maior economia da América Latina, hoje vive a maior crise de refugiados do hemisfério ocidental. O caminho que precisamos seguir é outro: abraçar a liberdade, valores que promovem o empreendedorismo, o livre mercado e a iniciativa privada. Essa luta não é só contra um regime, mas contra uma ideologia que ameaça ourar as nossas liberdades individuais. O socialismo prioriza a igualdade em detrimento da liberdade, e essa é uma linha perigosa. Imagine, Sam, nós dois somos diferentes. Temos origens e sonhos distintos, e provavelmente concordamos em poucas coisas.
Mas é justamente essa diversidade de escolhas e resultados que ajuda uma sociedade a prosperar, desde que exista liberdade para isso. O problema não são as diferenças, e sim a pobreza. Se queremos combater a pobreza, a solução está na liberdade e no capitalismo, sem dúvida. Um exemplo claro vem do interior dos Estados Unidos, onde cidades como Austin viram os preços dos aluguéis caírem 20% no último ano, mostrando o que acontece quando o mercado funciona sem amarras. Isso tudo nos faz pensar, será que seguimos apostando em dogmas ultrapassados que condenam o futuro? Ou escolhemos um caminho de oportunidades, onde cada um pode ser o arquiteto do seu destino? A resposta pode definir não só o destino da Venezuela, mas de muitos outros lugares que vivem sob o peso das políticas que negam a liberdade. E você, o que acha? Será possível reverter essa rota antes que seja tarde demais? Nos últimos tempos, o governo tem liberado a construção de mais prédios e condomínios, aumentando a oferta de moradias. Isso tem derrubado os preços dos aluguéis em lugares como Austin, onde houve uma queda de 20% no último ano. Até em Houston, embora em menor escala, já é possível sentir essa mudança. Tudo se resume à lei básica da oferta e da procura, que muitos subestimam. É simples, mais simples do que parece. Agradeço profundamente a quem compartilhou essas informações valiosas comigo. Se quiserem acompanhar mais de perto, ele está bastante ativo no Instagram, além de outras redes sociais. Foi um prazer conversar, e espero que vocês tenham um ótimo dia. Agora, uma questão que tem tirado o sono de muita gente. Você já parou para pensar em como a inteligência artificial está transformando o mundo do trabalho, da educação e até da economia? Não está sozinho. Um estudo da Universidade Rutgers revela que 7 em cada 10 trabalhadores americanos estão preocupados com o uso crescente da inteligência artificial pelos empregadores. 3 em cada 10 temem perder seus empregos completamente. E não são só os trabalhadores comuns. Especialistas também concordam com essa apreensão. Diversas pesquisas indicam que, na próxima década, cerca de 30% das profissões serão automatizadas por inteligência artificial, e 44% da força de trabalho poderá ser substituída. Isso é um alerta vermelho para todos que querem evitar serem pegos de surpresa. Foi exatamente por isso que gravei recentemente um vídeo que revela o que está acontecendo nos bastidores dessa revolução tecnológica. Não se trata de virar programador ou criar o próximo sistema avançado, mas sim de compreender onde estão as verdadeiras oportunidades. Pessoas comuns já estão usando essa mudança para construir carreiras mais seguras e promissoras. Se você sente o futuro incerto ou apenas deseja entender melhor suas opções, não perca essa análise profunda. O momento de agir é agora. Mas fique atento, será que estamos realmente preparados para o impacto total dessa transformação? E se o que parecia inevitável pudesse ser revertido? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e pode mudar tudo o que você pensa sobre trabalho, tecnologia e o futuro. Nosso convidado, que encontrou liberdade nos Estados Unidos, revela um amor profundo por este país que o acolheu. Para ele, é claro que a pressão máxima sobre o regime de Maduro é a única chance real de melhorar não só a situação venezuelana, mas também a segurança e a prosperidade americanas. Acredita que mudanças na Venezuela trarão benefícios diretos para os Estados Unidos e para seus cidadãos. Mas aqui está o ponto crucial. Será que essa pressão internacional poderá realmente derrubar um regime tão enraizado e implacável? Enquanto isso, do outro lado do continente, o cenário político de Nova York vive sua própria turbulência. Zoran Mandani, favorito para se tornar o próximo prefeito, não é apenas mais um político. Ele lidera um movimento que está normalizando ideias radicais, algumas delas assustadoras para qualquer defensor da liberdade. Mandani chegou até a defender a nacionalização dos meios de produção, um projeto de Estado autoritário que já vimos antes e que falhou miseravelmente onde foi tentado. Além disso, quer congelar os aluguéis, controlar preços, receitas conhecidas para o desastre econômico. No entanto, ninguém fala muito sobre o impacto que isso pode ter em uma cidade tão icônica. Quem garante que Mandani não será, no fim, um desastre ambulante? O que está acontecendo é muito mais do que política local.
É uma batalha pela alma da liberdade e prosperidade, um choque entre visões que parecem cada vez mais irreconciliáveis. Será que Nova York estará preparada para resistir a esse choque? E qual é o ponto de ligação entre esse movimento e a influência que regimes totalitários, como o de Maduro, exercem na América Latina e além? A resposta pode ser mais perturbadora do que se imagina. E aí surge uma pergunta que ninguém ousa responder claramente: como o envolvimento secreto de potências estrangeiras, assustadoramente próximas, influencia essa luta silenciosa na Venezuela? Essa rede de interesses que ameaça não apenas a liberdade venezuelana, mas a estabilidade de toda a região. Estamos à beira de uma crise que pode explodir a qualquer momento, e o mundo parece estar assistindo, em silêncio. Você sabe o que realmente está em jogo? E o que isso pode significar para nós? As tensões na Venezuela estão chegando a um ponto crítico, e você pode ver a situação se intensificando nas imagens que aparecem agora na tela. O presidente Trump enviou uma força naval poderosa para a região, com vários navios de guerra e milhares de fuzileiros navais posicionados próximos à Venezuela. Com um cruzador de mísseis guiados, destroyers e submarinos de ataque rápido, a presença militar americana é inegável. Mas o que realmente está acontecendo por trás dessas movimentações? Como tal situação se desenrolará? Maduro, que já foi um dos principais traficantes de drogas do mundo, usa essa tensão militar para manipular a opinião pública dentro da Venezuela. Veja como ele galvaniza seus apoiadores, jogando as cartas da propaganda a seu favor. Enquanto ele se mantém no poder, a realidade do povo venezuelano continua a se deteriorar. Mas como a América se tornou tão envolvida? Desde que Trump assumiu, ele impôs sanções duras contra o regime de Maduro e até ofereceu uma recompensa significativa por informações que levassem à sua prisão. Mas a pergunta mais intrigante é: até quando o regime de Maduro conseguirá resistir? Em conversas com especialistas, a análise mostra que o regime se mantém firme, utilizando o controle total sobre a sociedade, um estado totalitário que sufoca vozes dissidentes. A história clássica de chavismo e a ascensão de Maduro levantam questões inquietantes. Como o governo consegue permanecer no poder com apenas o apoio de uma fração da população? Será que o peso das sanções e o aumento da pressão militar da América poderão finalmente provocar uma mudança? O Álvaro, conhecido por seu ativismo político na Venezuela, traz uma perspectiva única sobre o assunto. Nascido e criado em um país onde as liberdades individuais são uma ilusão, ele se lembra da primeira vez que conheceu os Estados Unidos, durante uma visita à Disney quando ainda era uma criança. O brilho nos olhos e a sensação de liberdade o marcaram para sempre. Como isso influenciou a se levantar contra o regime? E a luta dele por um país mais livre valeu a pena? À medida que a conversa se desenrola, questões sobre os interesses de potências estrangeiras na Venezuela emergem, especialmente a influência da Rússia e da China. Afinal, que tipo de alianças estão se formando e como isso afeta o equilíbrio de poder na região? Imagine a ameaça que um Estado viciado em narcóticos com apoio de potências hostis representa para a segurança americana. Os laços de Maduro com o governo russo e suas intenções obscuras levantam bandeiras vermelhas, não só para a Venezuela, mas para toda a América Latina e, por extensão, para os Estados Unidos. Com a situação mudando rapidamente, surge uma inquietação: será que a liberdade e a verdade um dia voltarão a brilhar na Venezuela? E quem estará por trás das máscaras políticas que se escondem sob as sombras da ditadura? Você sabia que a situação em torno da Venezuela está se intensificando a passos largos? Com os gráficos que você vê na tela, é evidente que o presidente Trump posicionou uma enorme força naval e milhares de fuzileiros navais próximos a esse país sul-americano. O que muitos não percebem é a cabeça do morro no coração desse conflito. Aflorando tensões, temos o cruzador de mísseis guiado USS Laker e o destroyer guiado USS Samson, entre outros navios poderosos, além de cerca de 3.000 fuzileiros navais prontos para agir. Mas, por que tanta movimentação militar? O inimigo aqui é Nicolás Maduro, um dos maiores traficantes de drogas do mundo. Suas operações ilícitas estão inundando os Estados Unidos e a Europa com substâncias controladas. A questão é:
Quanto tempo o governo de Maduro conseguirá se manter firme sob essa pressão externa? Desde que Trump assumiu a presidência, o regime de Maduro tem enfrentado um cerco crescente. Não se trata apenas de marinha, as sanções econômicas têm sido devastadoras, e a recompensa de 50 milhões de dólares pela captura de Maduro fala por si só. O que isso significa para a resistência de Maduro? Ele já sobreviveu a várias crises, mas será que essa é a mais desafiadora que ele já enfrentou? Os especialistas afirmam que, embora o regime chavista tenha se mantido no poder por 26 anos, isso não é apenas uma questão de força popular. Maduro estabeleceu um Estado totalitário, onde o controle se estende a todos os aspectos da vida dos cidadãos. Desde que ele ascendeu à presidência em 2013, após a morte de Hugo Chávez, já lidou com manifestações massivas, crises econômicas e até tentativas de golpe. Como consegue continuar? O que é realmente necessário para derrubar um regime que, apesar de tudo, permanece em pé? As nuvens de conflito se acumulam e a situação nunca foi tão tensa. Os movimentos dos Estados Unidos estão gerando um clima de incerteza, e isso tem implicações que vão além das fronteiras venezuelanas. O que muitos ainda não entenderam é que a permanência de Maduro no poder não se deve apenas ao apoio da população, mas também ao apoio decisivo de aliados, como Rússia e China, que investem recursos e armamentos no país bolivariano. A luta por poder e influência na América Latina é real, e, como um jogo de xadrez, as peças estão sendo movidas com cuidado. Contudo, com a oferta de recompensa e as pressões externas, o regime de Maduro atravessa um campo minado. Vivendo entre o medo da traição e a necessidade de se fortalecer, ele está, sem dúvida, sob enorme pressão. Será que essa tensão culminará em uma mudança significativa no cenário político venezuelano? Para os que se opõem ao governo, a esperança de um novo começo parece distante, mas é exatamente nesses momentos que a história pode mudar de forma abrupta e surpreendente. Venezuela, um país com um passado glorioso, enfrenta agora um cenário angustiante. A vida está mudando rapidamente, e muitos não se dão conta da gravidade da situação. Durante um período de férias que parecia um sonho, um jovem teve a chance de conhecer os Estados Unidos. Visitar Orlando e Disney não foi apenas diversão, foi uma revelação. Ao observar a liberdade e a prosperidade contrastantes em relação ao seu lar, a semente da curiosidade e da ambição foi plantada. O que tornava os Estados Unidos bem-sucedidos? E por que sua Venezuela natal não conseguia alcançar esse mesmo sucesso? Com a mente fervilhando de ideias e perguntas, aquele jovem, ainda na adolescência, decidiu se aprofundar no conhecimento. A leitura de filósofos e economistas como John Locke e Milton Friedman acendeu uma paixão por ideias libertárias e a defesa da liberdade. Ele se tornou um ativista político, levando a voz da transformação em várias universidades. Uma de suas palestras, intitulada Defendendo o Capitalismo, explorou como os mercados livres são essenciais não apenas para o crescimento econômico, mas também para a liberdade individual. Mas essa coragem teve seu preço. Enfrentando repressão em um regime autoritário, a luta pela mudança não era apenas uma aspiração, era uma questão de vida ou morte. O governo, sempre vigilante, não tolerava vozes dissidentes. Minimizar a força do regime de Maduro poderia ser um erro fatal. Ele se apegou à esperança, mas a realidade brutal da repressão sempre esteve à espreita. E agora, em meio a um clima de tensão crescente, as ações dos Estados Unidos em relação ao regime de Maduro estão mais intensas do que nunca. Muitos se perguntam, será esse o momento em que a ordem será restaurada em Venezuela? O gigante das Forças Armadas dos Estados Unidos, com sua marinha e recursos, está se mobilizando em torno do que pode ser um confronto decisivo. O que isso significa para os cidadãos venezuelanos? O drama de uma luta por liberdade e dignidade está prestes a se intensificar. Por trás de cada movimento de tropa, há vidas em jogo e esperanças esmagadas. A pergunta que todos se fazem é, será que a liberdade finalmente triunfará, ou os grilhões da opressão continuarão a reinar? Até aqui, vimos como a situação na Venezuela está cada vez mais tensa, com os Estados Unidos mobilizando uma poderosa frota naval e milhares de fuzileiros próximos ao país.
Maduro resiste bravamente, sustentado por um regime totalitário que reprime qualquer voz contrária e conta com o apoio de aliados como Rússia e China. A pressão norte-americana aumenta, e o futuro parece incerto. Agora, vamos mergulhar na história de quem viveu de perto essa realidade e entender por que a luta por liberdade vai muito além das fronteiras venezuelanas. Essa pessoa, que encontrou nos Estados Unidos um refúgio e uma nova vida, deixou claro seu compromisso com a liberdade que só este país oferece. Acredita firmemente que a pressão máxima contra o regime de Maduro é o caminho para um futuro melhor, não só para a Venezuela, mas para os americanos também. Para ele, a mudança de regime é essencial para garantir segurança e prosperidade em toda a região. Mas a conversa não parou por aí. Falamos também sobre a eleição para a Prefeitura de Nova York, onde surge um candidato com propostas que assustam. Zoran Mandani, favorito para assumir o cargo, defende ideias radicais que ecoam perigosamente o passado de regimes autoritários. Ele defende, por exemplo, a nacionalização dos meios de produção, uma estratégia que já fracassou em muitos lugares e que ameaça a liberdade econômica e os direitos de propriedade. Mandani também quer congelar os aluguéis e controlar preços, medidas que, segundo especialistas, nunca funcionam. A única solução real para baixar preços e melhorar a qualidade de vida seria aumentar a oferta, construir mais. Incentivar o mercado. Mas ele propõe exatamente o contrário, o que pode levar a uma crise ainda maior. É uma proposta que, se implementada, pode transformar Nova York, um símbolo global, em um campo minado de conflitos e retrocessos. Agora, diante desse cenário, fica uma pergunta que corta como uma navalha. Será que a América está pronta para suportar outro capítulo de instabilidade interna e externa? Como reagirá o povo americano diante de ameaças que vêm tanto de fora, na forma do regime venezuelano e seus aliados, quanto de dentro, com ideias que ameaçam o próprio tecido da liberdade? O futuro está em jogo, e a resposta pode surpreender. Você está preparado para o que vem a seguir? Você já parou para pensar na verdadeira razão por trás da imensa força militar que os Estados Unidos posicionaram próximo à Venezuela? Com gráficos impressionantes diante de nossos olhos, é impossível ignorar a magnitude da marinha enviada pelo presidente Trump, com navios como o cruzador de mísseis USS Laker e o destroyer USS Samson, somando milhares de fuzileiros navais prontos para qualquer ação. Mas tudo isso não é apenas um espetáculo de força. O que realmente está em jogo é a figura sombria de Nicolás Maduro, um dos maiores traficantes de drogas do mundo, cujas operações ilegais são um veneno que se espalha pela América e além. À medida que a pressão se intensifica, a pergunta que paira no ar é: até quando Maduro conseguirá resistir? Desde que Trump assumiu a presidência, o cerco ao regime de Maduro se tornou algo quase palpável. As sanções econômicas impostas têm causado estragos, e a recompensa de $50 milhões pela captura de Maduro é, no mínimo, reveladora. Mas isso realmente afetará sua tirania? Ele, que já enfrentou crises e revoltas, será esse o maior desafio de sua administração? Os especialistas estão divididos. Maduro, que chegou ao poder em 2013 após a morte de Hugo Chávez, estabeleceu um regime implacável. Desde então, ele tem manipulado a situação a seu favor, ignorando revoltas massivas e deslizes econômicos, sustentando um Estado totalitário que controla todos os aspectos da vida. Esse controle rigoroso vem do medo e da repressão. Mas qual é a chave que o mantém ainda de pé? O que será necessário para finalmente derrubá-lo? À medida que os ventos de conflito sopram mais forte, a tensão na região se torna insuportável. As movimentações de Trump reverberam não só em solo venezuelano, mas ressoam ao redor do globo. O que muitos ainda não compreendem é que a fortaleza de Maduro não provém meramente do apoio popular, mas sim de potências como Rússia e China, que injetam recursos e armamentos em seu regime. A luta pela influência na América Latina é um jogo complexo, onde cada movimento é calculado com precisão. Com a recompensa oferecida, Maduro está em um campo minado, cercado por traições em potencial e a necessidade desesperada de solidificar seu poder. É aqui que a pergunta se torna pertinente: será que essa pressão levará a uma transformação significativa na política venezuelana? Para aqueles que desejam um novo amanhecer, a mudança parece um sonho distante.
Mas, nos momentos mais críticos, a história pode dar reviravoltas inesperadas. O futuro dessa nação está em jogo, e as peças estão se movendo rapidamente.